Confira com exclusividade os melhores momentos da pregação que está chocando as igrejas brasileiras com o pregador João Batista. Graça e paz, povo de Deus. Quero nesta noite pregar sobre o tema identidade cristã. Precisamos viver essa palavra. Em 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aquele que se converte tem que ter uma nova identidade. Tem que haver mudança de vida, transformação dentro e fora. Jesus deixou bem claro para Nicodemos: tem de nascer de novo da água e do Espírito. João 3,5. Nascer da água é referente ao batismo nas águas, morrer para o mundo e ressurgir com uma nova identidade. Nascer do Espírito é referente ao trabalhar do Espírito Santo, pois a água limpa por fora, mas o Espírito Santo limpa por dentro. Ó geração de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro, deixem o Espírito Santo limpar vocês. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Mateus 23:25. Não adianta mudar de religião e não mudar de vida. Não adianta pregar o que não vivemos. Isso se chama incoerência cristã. Sabem por que está tão difícil ganhar nossos amigos e parentes para Cristo, mesmo mostrando versículos? Evangelismo incoerente, teoria versus prática. O mundo não acredita no que ouve, acredita no que vê. O maior evangelismo não é citando a Bíblia, é sendo a Bíblia. O que Paulo chamou de cartas vivas em 2 Coríntios 3:2. O vizinho escuta você chamando palavrão o dia todo, marido xingando a esposa, maltratando os filhos. Aí o crente compra fiado e não paga, pega emprestado e não devolve, dá a palavra e não cumpre, mente. Aí vai pregar para o vizinho, ele fica meio sem jeito e diz: hoje não. Aí depois comenta: se for para ser crente como fulano, eu não quero. Romanos 12:2 na NVT diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Não podemos ficar em cima do muro, ou somos cristãos ou não somos. Não podemos servir a dois senhores. De uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Certa vez Elias disse ao povo: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Aí fica na bipolaridade, um dia quente, um dia frio, um dia agrada a Deus e outro dia agrada ao diabo. Para com isso. É tempo de se posicionar, de abrir mão, selecionar, de renunciar, de tomar a cruz e lutar como soldado de Cristo. Sabe por que na Antioquia os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos? Porque se pareciam com Cristo. E com quem nós somos parecidos hoje? Aquele que diz estar em Cristo deve andar como Ele andou. O amor esfriou, é cada um por si. O egoísmo, a vaidade, a avareza estão tomando conta. Desperta, igreja, Jesus vem. Não conseguimos mais identificar um cristão facilmente, está tudo muito parecido, temos que ser diferentes no falar, no agir, no vestir, porque somos luz e não trevas. E vou dizer mais, mulherada, cuidado com a sensualidade, está virando Sodoma e Gomorra. É cada decote, roupa curta e colada que dá para ver até a alma. Mulher, teu corpo não é vitrine para você estar expondo não, guarda para teu marido no secreto. Para de ficar tentando os homens por onde passa. Ah, mas roupa não define caráter, a roupa não, mas a atitude sim. Para de fingir que você não quer chamar atenção, principalmente você que é casada. Assim como se conhece a árvore pelo fruto, nossas atitudes e comportamentos passam informações sobre quem somos de verdade. Para ser bonita não precisa ser vulgar. A vulgaridade é associada à mercadoria barata. O que se encontra fácil não tem valor, valorize-se. Efésios 5:3, Colossenses 3:5 condenam a sensualidade. E Gálatas 5 na NVT diz que quem pratica a sensualidade não herdará o reino de Deus. As solteiras também, cuidado na exposição excessiva. Conquiste seu futuro marido pelo seu caráter e não pela sua aparência externa. Você abre a rede social e tem até foto de irmã de biquíni e fio dental na praia, fotos com poses sensuais, misericórdia. Vai tirar uma foto, tem que ficar de lado empinando o bumbum e fazendo biquinho sensual. Não precisa disso. Cuidado com as academias, o açougue da carnalidade, começando pelas roupas que você veste para malhar. Aqui vale para homens e mulheres. Roupas decentes e vigia teus olhos. Muitos adultérios começam em um simples olhar. O chamativo atrai o olhar, que gera admiração, vem o elogio, vem a repetição, cria-se o vínculo e dá luz ao pecado. Cuidado também, varões, da calça laica apertadinha. Tá virando modinha. Tudo que eu falei serve para os homens também. Entenda, a Bíblia fala sobre temperança. É uma questão de equilíbrio. Não precisa exagerar nem para mais nem para menos. Pode andar bem vestido, perfumado, elegante, mas com decência e pudor. A noiva de Cristo deve andar em santidade. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor.
Oh glória, recebe adoração, Senhor. Está chegando a hora do casamento, já se ouve, aí vem o noivo. Busquem a santidade, igreja. Olha o que diz em 1 Timóteo 2,9: que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. A regra da vida cristã é: não pequem e não levem os outros a pecarem, e se pecarem, se arrependam e procurem não pecar mais. Até quando vocês vão viver de fofoca, falando mal um do outro? Vão se converter, bando de bode. Jesus vai pegar vocês pela orelha. Raça de fofoqueiros e línguas de serpente, deixem a vida dos irmãos em paz e cuidem da vida de vocês. Cuidado você que vive nas calçadas falando da vida dos outros, vai tirar o argueiro do teu olho primeiro. Fala, Deus. Recado para os grupinhos da fofoca que ficam de casa em casa falando mal dos outros: vão se converter que ainda dá tempo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, nem julguem seus irmãos, porque você não é juiz, o juiz é Deus. Assim diz a palavra de Deus em Mateus 5,22: qualquer que xingar seu irmão estará sujeito à condenação do fogo do inferno. E eu vou dizer uma coisa: vai doer, mas vai sarar. Estamos vivendo a geração dos artistas gospel, está faltando adoradores. Estou vendo pregadores se tornarem animadores de plateia e cantores se tornando artistas de palco, cobrando fortunas para se apresentarem nas igrejas. A casa de Deus não é empresa, nem o reino de Deus é negócio. Deus vai tratar com os cambistas do reino, que querem encher o bolso de dinheiro e não o céu de almas. E por falar em dinheiro, alguns pastores que me escutam, está na hora de pregar a verdade sobre dízimos e ofertas, viu? Hebreus 7, versículo 5, deixa claro que o dízimo era da lei. E Hebreus 7, 18 diz que a ordenança anterior foi revogada. Ah, pastor, então eu não posso dar dízimo. Pode. Não só 10%, mas quanto você voluntariamente quiser dar. A questão aqui é a obrigatoriedade, não é mais uma obrigação, porque não vivemos mais a lei, e sim a graça. Em 2 Coríntios 9:7, leia na NVT e você verá a verdade incontestável sobre contribuições hoje. Lá diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, porque a igreja primitiva passou mais de 200 anos sem falar em dízimo, pregando a contribuição voluntária? Isso ninguém fala, sabe por quê? Porque a verdade que não é lucrativa, ela tende a ser mudada pelos avarentos e homens de pouca fé. Sabe o que eu já ouvi? Ah, pastor, mas se a gente disser que não é obrigatório, as pessoas não contribuem e a igreja fecha. Vão tomar chá de Bíblia para aumentar a fé, bando de incrédulos. Uns confiam em dízimos e outros em ofertas. Eu confio é no Senhor. Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus que faz. Pega essa, Apocalipse 3:7, a porta que Deus abre ninguém fecha, é Deus que tem a chave. Pastores, confiem no Senhor. Gente, a obra precisa se manter, sim, é fato, tem despesas e precisamos sim ajudar, mas não precisa de tortura psicológica. Os mercenários usam Malaquias 3, falando em roubar a Deus e em maldição, e ainda alguns falam sobre salvação ligada a dízimo. Mas Abraão e Jacó deram dízimo antes da lei, sim, ambos deram voluntariamente, não por obrigação. Você decide como, quando e quanto. E aprenda uma coisa: contribuição não é barganha, eu dou para Deus me dar, não. É gratidão, eu dou porque Ele já me deu. Então, na nova identidade, temos que fazer conforme a palavra nos ensina. Chega de evangelho da conveniência, pregar apenas o que é favorável. Mas o dono da casa está voltando para tratar com os servos. Marcos 13:34, é hora de colocar a casa em ordem. Estava vendo uma notícia que o número de desengrejados está crescendo. Pessoas que não querem mais congregar em igreja. Elas se decepcionaram com pessoas, mas a verdade é: quem entrou na igreja por causa de Jesus não sai por causa das pessoas. Ah, mas eu não deixei Deus, mas deixou o quartel. E não tem soldado sem quartel. E soldado sozinho não vence batalha. Somos um corpo, um conjunto de membros interdependentes. Um precisa do outro, comunhão, amor igual a força. Problemas existem para serem resolvidos e não para fugir deles. É covarde quem pula do barco sem antes tentar evitar o naufrágio. Somos diferentes, aprenda a conviver, faça a sua parte, entregue seu culto a Deus e deixe Ele resolver o resto. Irmão, se a igreja fosse perfeita, já teria sido arrebatada. A igreja é lugar de pecadores em reforma, aprenda isso.
Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir. Ovelha fora do rebanho vira alimento de lobo. Vamos amadurecer a geração de meninos na fé, que fazem birra por tudo. Devemos ser pescadores de almas, não caçadores de defeitos. Então você não aceita os defeitos da igreja, mas quer que Jesus aceite os teus? Já imaginou se Jesus te deixasse quando você erra? Ó, geração de filhos pródigos que estão deixando a casa do pai por imaturidade, depois perceberão que fizeram a escolha errada, mas ainda dá tempo de voltar. Erro se perdoa, problema se resolve. Israel tinha tribos, Jesus andava com discípulos que tinham defeitos, viu? E você querendo andar sozinho. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. João 4,23, será que tem adoradores aqui? Abra a tua boca e adore. Você que escuta agora, não importa quem você é, o que você fez, Jesus está te chamando dizendo: vem filho, vem filha. Está chegando o dia do grande acerto de contas. Cada um vai prestar contas diante de Deus. Se Jesus voltar hoje, você sobe ou fica?